Boa tarde, irmãos, tudo bem? Boa noite. Deus abençoe cada um, na paz do Senhor. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez. Eu atualmente estou residindo praticamente em Pires do Rio, cidade maravilhosa que tem aqui para baixo. E eu venho a Goiânia nos finais de semana, normalmente, às vezes fico lá, né? Tem uma série de razões familiares e pessoais para estar por lá. Mas eu sou membro dessa igreja aqui há 18 anos. Agora, em janeiro, estão completando 18 anos. Foi em 2007 que eu vim para cá. E tudo isso por amor ao pastor João e à sua família. Não, e foi mesmo. Ah, estou aqui por causa de Jesus? Obviamente, eu tinha que estar em algum lugar, mas eu escolhi estar aqui por amor a ele e à família dele, e tenho tentado ser leal esse tempo todo, né? E ele tem me suportado aqui, e volta e meia a gente consegue organizar as agendas para estar aqui. Muita gente aqui não me conhece, às vezes as pessoas me abordam aí no corredor, perguntando, quem és tu, né? Porque às vezes me vê pouco aqui, às vezes, né? Às vezes do culto 5 horas, às vezes o pessoal que vem às 7. E eu não costumo fazer isso, eu não costumo falar muito de mim nas pregações, eu prefiro, né? Não uso redes sociais, então sou um cara meio isolado do mundo assim nesse aspecto. Mas eu senti necessidade de falar com vocês rapidamente, me apresentar rapidamente para vocês, pessoal que não me conhece aqui. Meu nome é Aníbal, e eu tenho 61 anos, e eu sou casado, e tenho uma família numerosa, né? Eu sou mestre e doutor pela Federal de Goiás, sou da área de agronomia e engenharia agrícola, trabalhei com irrigação e drenagem por muito tempo, e depois no doutorado eu trabalhei com física do solo, trabalhei com uma série de coisas, físico-química de solo, uma série de coisas. Então, estou falando no meu currículo para se você precisar de alguma coisa nessa área, né? Embora não esteja mais militando nessa área, né? E eu quero mostrar uma foto da minha família aqui antes de começar. Eu pedi para o meu amigo Pedro lá, né? Postar uma foto. Vou mostrar para vocês quem é a minha família aqui, para quem não me conhece. E o fato de falar que estou aqui há 18 anos é para dizer para você que eu faço parte dessa família aqui. Então, nós estamos em casa. Eu quero que você se sinta à vontade comigo. A minha fala, às vezes, é um pouco ácida, mas eu procuro me deter muito ao tema que eu me proponho a falar para vocês aqui. Mas hoje eu quero abrir uma exceção aqui e mostrar a minha família. Pedro, por favor, a foto que eu te pedi para postar. E nós estamos aqui, irmãos, como disse, há 18 anos, e é um prazer estar aqui, fazendo o que tem que ser feito, aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Eu fiz parte muito tempo de um ministério de louvor e adoração de uma outra denominação, da Igreja de Cristo, e nós gravamos 2 discos lá, e atualmente na área de louvor e adoração eu estou aqui na IBR fazendo atualmente o louvor da vigília. Eu quero que vocês venham para cá na sexta-feira, o pessoal que está acostumado comigo aqui na sexta-feira, né, de longas datas, a gente escolhe canções temáticas. Irmãos, é um modelo muito bacana a vigília aqui, você que não veio ainda, é um modelo leve, tranquilo. Eu até acho que falei para a pastora Cira, nós temos que até orar mais, né? Mas a gente conversa e a gente ministra louvores temáticos, então cada tema, um pastor prega rapidamente sobre um tema, e nós ministramos louvores dentro daquele tema, canções antigas, canções novas. Então é um momento muito especial, quero convidar você para estar aqui conosco. Sexta-feira agora, dia 31, nós estaremos aqui a partir das 9h30 da noite, até meia-noite. É um tempo muito gostoso, passa muito rápido e é muito edificante. Eu não sei se o Pedro conseguiu a minha foto, acho que ele está tentando postar lá, mas eu queria, enquanto ele posta a foto, como eu disse a vocês que eu sou da área agronômica, né, meu título de doutorado é nessa área, mas eu não milito há muito tempo nessa área. Fui professor a vida inteira, fui pró-reitor de ensino, de instituto, e trabalhei com o Ministério da Educação por muito tempo, né? Trabalhei, inclusive, com o ministro, que é Fernando Haddad, hoje ministro. A gente trabalhou junto no início, lá quando ele estava começando no ministério. Então, assim, a gente tem uma história para contar. Então, eu acho que as pessoas que sobem aqui precisam que as pessoas saibam que elas têm história, elas têm uma trajetória, elas estão vivendo uma vida, né, tentando acertar o tempo todo. E vocês estão em casa, eu quero que vocês se sintam em casa comigo e tenham liberdade comigo. E eu sou a pessoa que escreve as crônicas da revista, que vocês leem na última página, né? São crônicas, muitas delas autobiográficas, e que em breve se tornarão um livro a ser lançado aqui pela editora Renascer. Estamos trabalhando nesse projeto aí, depois eu vou fazer uma campanha, arrecadação de dinheiro para pagar as custas aí, viu? Fica tranquilo. Bem, essa é minha família, essa foto foi a foto de Natal, a gente fez agora. Essa foto, eu tinha uma foto melhor, que eu tinha consertado meu cabelo lá, agora vai essa mesmo, né? Está aqui o Vinícius Manzaneriza, que vocês conhecem muito bem, está aqui o Theo, nosso netinho.
Aí está ali no meio ali o Adriel, que é meu filho que mora em São Paulo, e a Bárbara. O que está no colo da Bárbara ali é o Rafael, que é filho da Érica, que está ali atrás de mim, que é a esposa do Arley. E o bebezinho que está no colo do meu filho Adriel lá é o Lucas, que fez 1 aninho ontem. Então, essa é a minha família, nós estamos sempre aqui na IBR, e estamos aqui há muito tempo, e somos parte da família de vocês. Estamos aqui como irmãos, como família, servindo ao Senhor aqui com vocês. É muito importante que a gente fale isso para vocês. E que vocês podem contar com a gente, com a oração da gente, com o conselho da gente. Eu sou pastor aqui já tem um tempo como pastor auxiliar. E essa é minha família. Aqui está de verde ali a minha digníssima esposa, com quem sou casado, Dona Vera Lúcia, que está ali atrás. Nós somos casados há 37 anos. Então, assim, é um casamento longo, né? Estamos aí juntos desse tempo todo. E tem sido uma grande bênção. Eu posso dizer para vocês que eu tenho uma alegria muito grande de ter uma comunhão muito grande com a minha família, uma harmonia familiar muito boa, muito grande. A gente é muito unido, a gente está sempre junto, se suportando, se tolerando, carregando as cargas uns dos outros, né? Então é isso aí, obrigado, Pedro, pela foto. Irmãos, eu preparei um texto e eu vou tentar ser bem conciso no que eu vou dizer. Preciso que os irmãos estejam bem atentos ao que eu vou dizer, porque pode ser que eu já falo muito por natureza, né? Mas nessas minhas andanças aí, aqui no Brasil e fora do Brasil também, eu tive a honra de ser escolhido pelo Ministério da Educação para representar o Brasil na Ásia. Fiz um tempo lá falando sobre sistema educacional brasileiro, e eu falei para o pessoal do MEC que eu acho que uma das skills, das minhas habilidades é o fato de falar muito, né? Me escolheram também por causa disso, porque eu tinha que falar com um monte de gente lá, e falar do sistema educacional brasileiro. Fiz isso nos Estados Unidos também, no Canadá, mas lá foi mais importante, porque lá foi o MEC que me escolheu para representar o Brasil lá. Nunca fui tão bem tratado, nunca fui tão bem hospedado na minha vida, e foi um impacto muito grande na minha vida. Me ajudou muito no meu cristianismo, num lugar onde o cristianismo é árido. Mas conversando com as pessoas, fiz muitas amizades muçulmanas, com quem tenho contato até hoje, um pessoal que tem eu tinha uma visão diferente deles como pessoas, como seres humanos, né, porque a gente vê muito o lado dos xiitas aí na TV, dos terroristas, né? Então eu conheci uma turma boa, que inclusive respeita muito a minha fé cristã, e tem muito respeito por Jesus, embora não sejam cristãos. Então, assim, tem uma trajetória, e é importante que a gente saiba, né, que tudo isso, irmãos, tem que servir, tudo que eu falei, tem que servir para glorificar a Deus de alguma forma. Todos os títulos que a gente tem, todos os contatos que a gente tem, os relacionamentos que a gente tem que servir para glorificar a Deus de alguma forma. Em tudo o Senhor precisa ser louvado, irmãos. Em tudo Ele precisa ser glorificado. Em tudo Ele tem que ter a primazia. A Ele a glória, a honra, o louvor. Claro, nós temos os nossos méritos pessoais, nossas batalhas pessoais, mas a glória pertence a Ele, o louvor pertence a Ele. O mérito de estarmos vivos e respirando é dEle. E nós estamos aqui por causa dEle, para a glória dEle, para a honra dEle. Amém? Se você está aqui nessa tarde, é porque Ele te trouxe, me trouxe aqui nessa tarde para conversarmos sobre um tema muito importante e muito difícil também. Porque a gente sabe que muita coisa pode nos separar de Deus. Se eu perguntar para você, o que te separa de Deus, com certeza você vai botar sua mente para pensar aí, e você sabe o que te separa de Deus, o que te afasta de Deus. Não que separa você, mas que te afasta de Deus. Você poderia começar a pensar numa série de coisas. Se eu te desse tempo, e se tivéssemos tempo para isso, você ia começar a pensar sobre o que te afasta de Deus, o que me afasta. Eu sei o que me afasta. O que me afasta da comunhão, o que me afasta da graça, o que me afasta, sabe, do entusiasmo pelo reino. Eu tenho lá, né, como dizia o Brennan Manning, né, que é o autor do Evangelho Maltrapilho, que é um discípulo fortíssimo, inclusive já faleceu, né, de Leonard Ravenhill, que é um pregador, né, avivalista americano, que também já morreu. Ele fala o seguinte, que todo mundo tem esqueleto no armário. É uma forma de dizer o seguinte, todo mundo tem coisas escondidas, todo mundo tem lá suas fraquezas inconfessáveis, todo mundo sabe o que nos afasta de Deus. Se eu perguntasse para você, talvez você tenha tido tempo para pensar aí, você sabe o que te afasta. E nós poderíamos listar uma série de coisas aqui, nós poderíamos listar, começar pelas mais simples, até as mais pesadas. Poderia estar para você que a ingratidão, a indisciplina espiritual, você que não tem uma disciplina contínua de orar, jejuar, ler a palavra, isso também te afasta. O desconhecimento de Deus e das Escrituras também te afasta. Isso bem no início ali, se você se converte e você não dá vazão a essas disciplinas espirituais, ou você não cultiva a gratidão, ou você,
enfim, você começa a enfraquecer e muitas pessoas vêm e ficam poucas semanas e não se tornam discípulos e acabam saindo de volta, se afastam por essas questões todas, né? Às vezes tem amizade com o mundo, né? Isso às vezes reflete na ausência da congregação, para de congregar, começa a preferir outras coisas e preterir a comunhão da igreja. Isso também afasta a gente lentamente, né? Dizem que a brasa, o pessoal da Assembleia de Deus dizia muito isso, que a brasa ela não se apaga automaticamente quando você tira do braseiro. Você coloca lá, por um tempo ela permanece vermelhinha, depois com o tempo ela vai ficando escura até se apagar completamente. E é assim que acontece às vezes, a gente se afasta lenta e gradativamente até uma hora a gente perder completamente a nossa referência de Deus, né? Aí outras coisas também, a amizade com o mundo, a falta de fé, né? Uma situação crítica a gente acaba percebendo que a gente não crê tanto como deveria crer, ou não confia tanto como deveria confiar, porque não tem base, não conhece a palavra, não conhece a Deus como deveria conhecer, porque dizem por aí que a gente soma aquilo que conhece, e eu acho que isso é verdade, em se tratando de Deus, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, e a gente que passa pela vida acadêmica, os irmãos que aqui estão, que passaram pela vida acadêmica, que passaram pelos crivos da ciência, alguns aprimoram a sua fé. Graças a Deus foi meu caso por misericórdia. Quando eu estava fazendo doutorado, eu tive algumas disciplinas em que eu me apaixonei pelas mitocôndrias, né? Embora fosse tangente à minha área, porque eu ficava impressionado com o funcionamento daquelas coisas. E quanto mais eu dessecava na ciência, eu ficava mais impressionado. Então, quanto mais eu descia no nível do conhecimento humano, descer no sentido de dessecar mesmo a ciência, de dissecar a ciência, mais eu ficava impressionado com o poder de Deus e com a sua grandeza. Quanto mais eu olho para o espaço, quanto mais eu não compreendo, por incrível que pareça, isso me aproxima mais de Deus. Quanto mais eu duvido e quanto mais eu investigo em se tratando de natureza ou de ciência, mais eu fico impressionado e mais eu fico dependente e mais eu me sinto menor. E eu acho isso impressionante e eu gosto disso em mim. Gosto disso, de ter que olhar para a natureza e falar, gente, é tudo tão maravilhoso, né, que é impossível que isso tenha vindo por acaso. Mas só faz esse exercício quem passa por esses crivos violentos. E quem passou por uma faculdade e pela pesquisa sabe o que eu estou falando. E a gente vai se afastando por muitas coisas, por idolatria, né? E vai piorando, né, irmãos? Aí tem os mecanismos, né? Hoje está muito forte essa questão de redes sociais, as pessoas acabam o entretenimento como um todo, acaba afastando as pessoas de Deus também, né? Mas rede social não é um problema. Estou falando aqui exatamente de coisas que nos afastam, não que nos separam da fé. É claro que todas essas coisas, se não corrigidas a tempo, elas podem nos levar a uma frieza total e nos afastar completamente. Estou falando de coisas que nos afastam, não que nos separam ou que façam que a gente perca a nossa referência, a nossa fé, mas são coisas que nos afastam, entristecem o coração de Deus, o Espírito Santo se entristece e a gente vai ficando enfraquecido. E a gente tem que ter a coragem, a hombridade, a vergonha de falar, eu estou fraco, eu preciso ser avivado, eu preciso ser renovado, eu preciso voltar ao primeiro amor. Se esse exercício não for feito continuamente, a gente não persevera na fé. É um exercício contínuo de autoavaliação, sabe, de autoanálise, de confissão de pecado, de retorno. São pequenos movimentos de avivamento que a gente tem que fazer na vida da gente para poder se manter firme. É ou não é? Tem que se alimentar sempre, né? As pessoas costumam dizer assim, nossa, mas por que eu tenho que ir sempre à igreja? Irmãos, eu não me lembro que eu almocei no domingo passado. Entendeu? Talvez eu nem me lembre, né, do que eu vi de pregação no domingo passado. Talvez eu não me lembre. Mas se você conseguir a porção do dia, assim como o maná, e conseguir sobrevivendo e bastando a cada dia o seu mal, e sobreviver a cada dia, já está ótimo. Então é por isso que estar na igreja é muito bom, estar na congregação é muito bom, estar em ambientes onde você ouve a palavra é muito bom porque você se alimenta. E no mesmo exercício você se afastar daquilo que te afasta, né? Aí nesse ponto as redes sociais atrapalham muito, porque a gente fica passando o feed ali. Eu, pelo menos, quando fico passando o feed de YouTube, por exemplo, Shorts, também, que é outra tentação muito grande, no final dá uma sensação tão grande de perda de tempo, um tédio tão grande. Então, nossa, mas eu fiquei meia hora nessa bobagem. E meu cérebro está ali recebendo aquele monte de coisa, às vezes eu não percebo, mas é muita coisa, o cérebro trabalha de forma poderosa, você está recebendo aquele lixo ali, e depois você está com um problema mental, problema sentimental, problema emocional, e não sabe de onde veio, não sabe a origem. Mas é o lixo que está fazendo, as sinapses do seu cérebro estão ali trabalhando o tempo todo, e basta uma foto rápida, né? Tanto que a mensagem subliminar é assim, você nem vê a mensagem, o seu cérebro está captando. Né? Não sei se vocês sabem disso, mas são as técnicas que existem aí de mensagem subliminar, que você nem vê a mensagem e ela está chegando ao seu cérebro.
Então, por isso que é o perigo desses feeds. E quanto mais você vê bobagem, mais o algoritmo te manda bobagem. E aí você fica cada vez mais viciado naquilo. É a famosa gratificação imediata, né? da dopamina imediata que a gente vicia e que nos leva para o buraco. Então, é bom evitar. Eu não tenho rede social, não é porque eu não tenho controle. É porque eu realmente não curto, não compartilho. Eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, eu acho que não tem tanta coisa importante para mostrar e também nem estou interessado no que as pessoas estão mostrando. Então, por que eu vou ficar viciado em rede social? Então, é melhor não, né? Mas, enfim, eu também penso muito nisso, irmãos. 30 anos atrás, eu era mais crente, eu acho. Então, talvez seja uma forma de a gente se livrar um pouco dessas coisas que nos afastam, né? Aí depois começa a ficar complicado, a indiferença, a mentira, o ódio, né? a amargura. E depois que a gente está na igreja há muito tempo, aí vem o secularismo, vem, né, o achismo. Hoje em dia a internet está inundada de todo mundo que pensa de todo jeito, igreja de todo jeito. Aparece pastor efeminado, barbudo, cabeludo, falando. Você fala, mas que estranho, parece que não combina isso. O tempo todo isso está assim. Então a gente vai perdendo e vai começando a achar que não tem nada a ver. Ah, não, isso é cada um interpreta do jeito que tem que interpretar. Pastores que a gente referenciava muito no passado, hoje em dia estão falando de uma mensagem universalista e de um teísmo aberto que deixa a gente assustado, que a gente nunca pensou que aquela pessoa fosse capaz de fazer aquilo. Pastores de grandes igrejas, com pensamentos que falam, nossa, mas a que ponto nós chegamos? E a gente tem que lidar com tudo isso o tempo todo. Então, quanto mais a gente se mantém longe desse lixo, menos a gente é influenciado e impactado, menos a nossa vida espiritual vai sofrer consequência disso. Bem, mas vocês sabem, não precisa nem... é igual aquela mensagenzinha da Gol, lembra? Você já sabe, mas nunca é bom, né? É sempre bom falar de novo. Aí depois, na igreja, vem o secularismo, né? A questão do relativismo. Não é bem assim, né? Aí as coisas começam a tomar outro rumo e a gente vai levando um ponto que a gente está rebelde, que a gente está egoísta e que é pior. Chega no final, a gente está autocêntrico. Aí a gente é a gente que decide, sou eu. E aí a coisa tomou uma outra direção, porque quem estava sentado no trono do seu coração já saiu há muito tempo, e é você que está lá dando as cartas da sua vida. Aí você realmente sabe. Você até mantém uma fé nominal, às vezes até vem à igreja regularmente, né? Mantém mas como diz lá num trecho antigo, que diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vai sendo engodado e levado. Bem, mas o que nos separa de Deus? O que nos afasta de Deus, na verdade? Eu falei de um monte de coisas aqui, mas tem uma coisa que nos separa de Deus. Agora eu quero o título, por favor, Pedro. Tem uma coisa que nos separa de Deus. O pecado. E aí é pecado mesmo. Não estou falando de problema, não estou falando de dificuldade, porque hoje em dia o pecado tem vários nomes. Nossa, fulano tem problema nessa área. Não é problema nessa área, ele está pecando nessa área. Ah, fulano tem uma dificuldade com isso. Não é dificuldade com isso, é pecado mesmo. Oculto, não confessado, não perdoado. Então a gente sabe disso. E pregar sobre pecado não é muito fácil. E eu quero dizer para você o seguinte, eu não estou pregando sobre isso para te acusar de nada, e nem para deixar você em constrangimento aqui. Porque essa palavra aqui é uma palavra que eu estudei, para mim. E quando o pastor João me convidou para pregar hoje, eu falei, eu vou falar sobre isso. Porque o texto de Tiago me deu uma derrubada, porque a gente que é da área de ciência, a gente tem mania de olhar as coisas, como as coisas são, né? Eu tenho um netinho que é o Theo, que é o mais velho, ele é daqueles, né? Ele é desses, que quer ver como que as coisas funcionam. Aí tem que explicar tudo para ele, como funciona, né? Ele é do liga-desliga, do encaixa-desencaixa, né? Dos plugs da vida, e quer saber como funciona. Vovô, como é que funciona? E aí uma criança de 5 anos tem muito esse tipo de questionamento. E nós, da área agronômica, temos muito isso também, de ver como que a semente germina, como que é a fisiologia. Uma vez eu preguei aqui sobre fruto, foi muito legal, eu trouxe uma manga aqui para cá, um abacate para mostrar o fruto. Porque a gente fala muito dessa questão de como a coisa é gerada e como a coisa chega, né, aos finalmente. E eu estava lendo um livro de Tiago, estava estudando esse livro, e me deparei logo de cara com esse versículo, que é um versículo que está lá em Tiago, que todo mundo conhece, Tiago 1, capítulo 1, obviamente ali, o versículo 14 e o 15. Se você quiser abrir essa Bíblia para ver, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Está falando ali sobre a questão da tentação e fala que Deus não tenta ninguém. Então, de cara, a gente descarta a origem da tentação como sendo vinda de Deus. Né? O texto está claro isso.
Mas aí Tiago dá uma receita aqui para a gente. O versículo 14 e 15, ele fala exatamente o que acontece. É por isso que eu dei nome a essa pregação de o ciclo do pecado. Irmãos, isso vale para mim que estou pregando, porque se eu estou pregando sobre isso, eu vou ser mais cobrado do que vocês sobre o que eu estou falando. Quando a gente prega alguma coisa aqui, quando a gente fala alguma coisa, a gente está expondo a nossa vida. Por exemplo, quando eu falo aqui que sou bem casado, que tenho uma família maravilhosa, eu estou fazendo isso publicamente e os anjos estão dizendo amém, mas os demônios que estão em volta também estão falando, aham. Então é esse que nós vamos derrubar, porque quando derrubar o estrago vai ser grande. Ah, um casamento de 37 anos? Beleza, esse casamento que eu vou derrubar, porque se eu derrubar um casamento de 37 anos de um crente que está pregando na igreja, vai impactar muita gente, vai levar muita gente, arrastar muita gente junto para o inferno. Vocês entenderam? Então a gente se expõe muito. Então não pense que para a gente é fácil, pastor João, os pastores que estão aqui sabem disso, a gente se expõe demais aqui. E a gente atrai para a gente uma multidão de acusadores. Porque se eu sair ali fora e vocês me verem olhando para alguém atravessado, fala, nossa, o cara fala que é casado há 37 anos e está aí olhando para a mulher do outro. Vocês entenderam? Então, para mim, eu não quero que vocês se constranjam. Como eu disse, eu estou em família e fiz questão de mostrar para vocês minha família, para falar, nós estamos juntos no mesmo barco. Estamos juntos nas mesmas lutas, nas mesmas dificuldades, nas mesmas mazelas, nos mesmos defeitos. Nós não valemos nada, na verdade, por isso que nós precisamos de um Salvador. Nós somos doentes e precisamos de médico. Eu sou desses. Eu sei das minhas mazelas pessoais e sei das minhas dificuldades e eu estou compartilhando com vocês daquilo que vale primeiro para mim. Eu não estou em posição melhor que nenhum de vocês aqui. Então, a ideia é para a gente conversar sobre isso fortemente, para que isso nos edifique. Então, o texto fala exatamente isso. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Então, a cobiça, havendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vocês perceberam o ciclo aí do negócio? Começa de um jeito e consuma de outro. Claro, se você falar assim, logicamente, todos pecaram e carecem da glória de Deus, o livro de Romanos trata isso. Beleza, você está dizendo ali que todo mundo pecou, todo mundo precisa de Deus. Perfeito. Mas tem um versículo que está lá em Isaías, que deixa a gente ainda bem certo. Eu estava ouvindo o pessoal cantar aquela canção das muralhas aqui, mas tem uma muralha que nos separa de Deus, é o pecado. Está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz o seguinte, mas as vossas iniquidades, o vosso pecado, vamos assim dizer, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, eu falei de muralhas, porque é como a gente constrói uma muralha entre nós e Deus, é pecando. Você vai lá, coloca um tijolinho hoje, um tijolinho amanhã, uma argamassazinha de inveja ali, né? Falar em argamassa, eu esqueci de contar uma coisa para vocês. Inclusive, eu quero saber se tem alguém que pode me dar estágio aqui. Eu sou aluno de arquitetura, estou no 5º ano. De repente, tem alguém que pode me dar um estágio aqui, né? Um engenheiro ou um arquiteto que possa assinar meus papéis aí, me dar umas aulas, né? Estou procurando aí acertar isso aqui em Goiânia. Enfim, a gente vai colocando ali um tijolinho, outro, uma invejinha, mentirinha, uma indiferençazinha, e vai cimentando aquela parede. De repente, a gente percebe que a gente está longe. Quando a gente realmente tem brio, quando a gente realmente se importa e tem coragem, fala, nossa, eu estou mal. O que foi que eu fiz? Aí você vai tentar lembrar, mas são coisas que você vai fazendo um dia a dia, aquelas coisas que eu citei lá no início, e a gente vai permitindo, isso vai nos separando de Deus. Irmãos, e o pecado, ele vai sendo gerado em nós. E eu vou falar rapidamente sobre isso, porque o meu tempo está correndo ali. E o pastor João tem algo muito importante para falar, eu não posso extrapolar meu tempo hoje. Então, na verdade, é um processo, irmãos, né? E se a gente conseguir entender como que esse processo acontece, você pode interferir em algum momento ali para evitar que ele continue. Concorda comigo? Estou sendo bem, né, aristotélico aqui, né, na metodologia. Ou seja, eu ando estudando muito estoicismo ultimamente, né, uma filosofia da época, né, que tem muita coisa a ver com o cristianismo, mas então estou fazendo associações aí, estou lendo muito esse povo, né, Epipeto, Marco Aurélio, Sêneca, esse povo tudo, né, tem me ajudado bastante em muita coisa, mas eu não aconselho a ler muita coisa não, porque o povo é meio louco, né. Mas falando voltando para a metodologia aqui,
Então, se você vê que tem um ciclo, ele tem um início e tem um fim. Então, de repente, se você consegue, no meio do caminho, captar a mensagem, você fala, opa, se passar daqui, o negócio vai complicar. Então, se a gente tem a decência e a humildade de, diante de Deus, falar, não, eu não posso continuar com isso. Isso vai trazer uma consequência muito ruim para a minha vida. Se eu não parar agora, depois eu não vou ter forças para voltar atrás. Vocês entendem? Então, se a gente consegue entender, é claro que isso funciona para a maioria das coisas. E quando o texto fala de cobiça, ele fala, né, começa falando disso. Né? Tem um processo todo que acontece. Né? O processo do pecado. Então, onde é que começa? Começa na tentação. Deixa eu só te falar uma coisa que eu ia falar lá no final, para mim não esquecer. Não pense você que o fato de você orar a oração do Pai Nosso e pedir para Deus te livrar da tentação, a culpa é de Deus se você cair. Eu já ouvi isso de uma pessoa madura, ou supostamente madura. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, você diz num dado momento assim, e não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Muita gente pensa que o fato de você cair em tentação foi um descuido de Deus. Eu orei o Pai Nosso hoje de manhã, mas aconteceu, eu orei para Deus me livrar. Tem gente que tem a cara de pau de falar isso. A culpa é de Deus. Assim como foi Adão lá no Éden, isso não é nada novo, né? Porque isso vem do diabo mesmo. Então não é isso, irmãos. Esse texto é muito mal compreendido. Quando Jesus nos ensina a dizer, e não me deixei cair em tentação, é para Deus te livrar de você cair numa esparrela e lá você não ter força para sair. Não é que ele vai te livrar da tentação. A tentação ela vai acontecer. Eu li um texto outro dia que achei interessante sobre tentação. Eu não sei se foi C.S. Lewis que disse, mas assim, comparou com uma floresta. Você tem uma estrada longa para passar e você tem um atalho. No meio, imagina uma floresta pequena e no meio da floresta tem um atalho, que você corta metade do caminho. Mas nessa floresta tem um leão, faminto. E você não sabe se você vai encontrar com ele durante o caminho. É muita loucura você arriscar. Concorda? Você está em tentação de passar por um caminho e ser pego no meio do caminho pelo leão e ser devorado por ele. Você vai arriscar? Entendeu? É muito nesse sentido. Então, a gente não vai ser livre da tentação, irmãos. Até porque a tentação, ela está em nós. O pecado já está em nós. É por isso que eu não sou calvinista também. Né? Em alguns pontos eu até que concordo, mas algumas coisas eu acho que não é por aí. Não quero discutir isso aqui com vocês, que é uma teologia muito complexa e não leva a nada. Né? Essa discussão não leva a nada. Mas o que acontece? Você está sujeito. Agora, se você entra na floresta, se você quiser. Deus pode te livrar, sim. Deus pode não deixar você cair. Deus pode criar mecanismos para que antes de você ter como única alternativa passar por aquela floresta, você... Não, meu filho, tem um lugar mais fácil por aqui. Você não sabia? É livrar você da tentação. Mas quando você cai, aí vem o versículo seguinte. Livrai-nos do mal. Porventura, se você estiver num ambiente de tentação, Deus vai ter poder para te tirar de lá e para te livrar lá. Assim como foi com Daniel, por exemplo. Daniel ele foi tentado a desobedecer, mas ele preferiu ser fiel e orar 3 vezes ao dia, foi pego, fizeram uma armadilha para ele caiu na armadilha, ele não tinha saída. Certo? Ele foi colocado num ambiente de tentação e ele não cedeu. O que aconteceu? Por incrível que pareça, também tinha leões lá. Ele foi colocado junto com os leões e ele foi poupado. Então, livrar-nos do mal é para Deus te poupar de cair, caso você seja tentado. Porque a tentação não vem de Deus, mas ela é permitida. Você está num ambiente, num mundo que jaz no maligno. É impossível que você não seja tentado. Mas você sabe que você pode voltar daquele ponto, né, e retroceder. Então, o pecado começa com essa tentação. Né? O problema está no coração do homem. Se você ver lá em Jeremias, fala que enganoso é o nosso coração. Então, ela está lá dentro, a raiz está lá dentro, a semente está lá dentro. Então, ela vai começar a brotar. Dizem que tudo começa com os pensamentos. Né? E do ponto de vista filosófico, isso tem uma certa semelhança com o que lhes foi dito sobre guardar o coração. Porque a questão dos pensamentos é um negócio complicado. Começa como uma ideiazinha gerando ali. Se você dá vazão e se você alimenta aquilo, né? O que você alimenta, cresce. O que você não alimenta, morre. Dizem que um pensamento, que eu não sei de quem disse, mas eu concordo com ele, que diz que você não pode evitar que os passarinhos circulem à sua cabeça, pensamentos. Mas você pode evitar que eles façam um ninho nela. Ou seja, você pode bater com a mão aqui, o passarinho pode rodar, mas ocupar a sua mente ele não vai.
né, fazer ninho na sua cabeça, ele não vai. É a mesma coisa com os pensamentos. Você tem que ter um ponto de escape ali que você tem que voltar. E aí que entra muito a nossa questão da nossa entrega, da nossa comunhão com o Espírito Santo, de estarmos em dia com as nossas doutrinas, com as nossas disciplinas espirituais, porque isso é que vai te fortalecer. Entendeu? Então é um processo lá no final, que talvez não dê tempo de falar aqui, mas eu vou correr aqui. Então tem essa questão da tentação. O pecado se desenvolve. Depois de você perceber a origem, que é a sua cobiça, irmão, você é atraído por aquilo que te incomoda. Você é atraído por aquilo que está dentro de você, que cria um elo com aquilo. Não se engane. Nós somos diferentes um do outro. Mas tem coisas que me atraem e tem coisas que não me atraem. Se você me chamar para algumas situações, se alguém louco vier me chamar para alguma coisa, eu falo, não, nem curto isso, nem gosto disso. Mas se for para uma coisa que eu gosto, que me atrai, eu sou muito tentado a fazer. Cada um sabe de si, cada um sabe o que eu estou falando. Né? Então aqui, o pecado ele tem essa coisa, né? Depois vem a questão da atração, né? Porque a atração é a cobiça, a nossa cobiça que nos seduz. Né? A gente for olhar no que é uma cobiça. É um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Isso é um perigo. Se a tentação vier nessa direção, ao encontro disso, você está muito fadado a cair. Se é uma coisa que você quer muito, que você almeja muito, que você anseia muito, que você cobiça muito, e a tentação é nessa área, e às vezes o diabo sabe disso, pronto, é um prato cheio para você. Então está aqui dentro de nós. Nós é que estamos criando as sinapses com isso, do lado de fora. Vocês entendem? Então aqui vem, a tentação vem, a gente é atraído pela cobiça. A atração, o que é atração? Um sentimento de interesse. Um sentimento de interesse de alguma razão, né? Por alguma coisa, um desejo de proximidade, ou de posse de alguma coisa, ou de alguém, vamos assim dizer. E é o pecado já crescendo, sendo gestado dentro de nós. Né? Depois da atração vem a sedução, né? O que é a sedução? É o encantamento, o fascínio, né? Que vai nos induzir na direção daquilo que a gente não queria ir, mas acaba indo porque está tão envolvido. O apóstolo Paulo falou que eu não faço aquilo que eu quero, mas faço aquilo que eu não quero, eu faço, que há um mal dentro de mim. Está vendo? Ainda se justifica ainda, a culpa é do apóstolo Paulo. Até Paulo tinha esse problema, porque Paulo também falou isso, é porque estava vivendo isso, a boca fala que o coração está cheio. Tem gente que distorce as coisas a seu favor, e é um processo terrível, quando a pessoa está no processo de pecado, ela distorce. Ela só pega os argumentos que corroboram a atitude dela. Na conversa, você percebe que ela só lança a mão daquilo que reforça a atitude dela, ou que justifica a atitude dela. É sempre assim. A gente é muito traiçoeiro, a nossa mente é muito má. Bem como Jeremias disse mesmo, é enganoso o nosso coração. A gente dá um jeito de pegar um argumento que nos favoreça. Vocês entenderam? Então o pecado ele é terrível, o negócio vai tomando forma dentro da gente de tal forma que vai ficando esquisito. Aí depois da sedução, do encanto, olha só, quando eu falo de sedução, não estou falando no aspecto sexual não, embora isso, o exemplo seja mais claro nessa área. Mas pode ser por qualquer outra coisa, por qualquer outro bem, por qualquer outra situação. Pode ser fama, pode ser promoção, pode ser qualquer coisa. Então você é seduzido, aquilo te encanta, aquilo te fascina, aquilo te brilha os olhos. Né? E aí você vai sendo levado. Aí depois você vai conceber aquilo. O que é conceber? É uma oração, é uma operação mental, né, de que você vai elaborar as coisas. Até tem um pastor que eu conheci no Rio de Janeiro, quando eu fiz a graduação lá, isso tem muito tempo, né? Que ele ensinou para a gente uma coisa que eu tinha uma dúvida muito grande com relação ao livro de Gênesis, porque vocês já viram que o relato da criação aparece em 2 lugares lá? Vocês já perceberam isso? Que aparece num capítulo, depois em outro? 2 vezes. Mas é porque ele nos ensinou o seguinte, que funciona como a gente. Primeiro você concebe na sua mente. Você planeja, você concebe, você tem aquilo. Por exemplo, eu estou fazendo arquitetura agora. Quando alguém fala para mim alguma coisa, eu quero uma casa assim, eu estou no 5º ano, já estou fazendo algumas coisas interessantes, o pessoal fala assim, eu estou pensando, encontrei com um cara em Pires do Rio, outro dia no supermercado. Foi meu primeiro patrão, quando eu fui estagiário como técnico agrícola, lá na década de 80, 81. Você nem existia ainda, né? Você ainda era um feliz espermatozoide ainda, em algum lugar. Mas, enfim, ele falou para mim assim, Aníbal, eu quero fazer uma casa, eu tenho uma casa em tal lugar assim. Vocês sabem onde é que é? Sei onde é que é. Pois eu quero transformar aquilo lá nisso. Então, quando ele falou aquilo para mim, eu passo na rua, já olho, minha mente já começa a trabalhar. Você começa a conceber, você começa a trazer aquilo para dentro de você, gestar aquilo. Você começa a gestar. O arquiteto faz muito isso, o engenheiro também faz. Né? Quando te dão uma tarefa, você começa a pensar, porque você tem que criar, você tem que mostrar alguma coisa, né? Você tem que mostrar uma ideia funcionando. Aí vem a questão da concepção. Você dá lugar a esse desejo e ele se transforma em pecado. Aí depois ele se consuma.
A consumação é o quê? Quando ela amadurece, ele completa, ela acaba, ele dá fim, você dá a luz. O que é dar a luz? É trazer a vida, trazer a existência. É igual uma criança que está no ventre da mãe, você só vai ver a carinha do bichinho depois que nascer. Você até pode ver que a pessoa está em um estado interessante. E a gente também, como líder, a gente percebe quando a pessoa está no estado interessante do pecado. Esse negócio não vai dar bom. Procura a gente, começa com as conversas, com as lenga-lengas, eu já sei onde é que isso vai dar. Se não mudar, eu já sei o fim disso. É complicado, mas a gente percebe, irmão. E a gente percebe, inclusive, na gente. E é essa a ideia dessa pregação. Vamos olhar para nós e ver como é que está a nossa vida, o que está nos tentando, o que está nos puxando para longe de Deus. Irmãos, nós temos que buscar avivamento, nós temos que orar mais, nós temos que melhorar nossas disciplinas espirituais, nós temos que, que nos envolver mais com o Evangelho, com o Reino. Então, a gente tem que ter coragem de olhar para a nossa vida e falar, não, peraí, eu preciso mudar nisso, eu preciso melhorar nisso. Não é por ninguém, é por você, é pela sua família, por todo mundo que você pode influenciar positivamente. Porque nós estamos aqui para abençoar as pessoas. Nós temos que levantar de manhã e pensar como é que nós vamos abençoar as pessoas hoje. E se a gente não está bem, vai abençoar como? Isso é uma hipocrisia muito grande. E se tem uma coisa que Jesus condenou veementemente, foi a hipocrisia. É uma coisa fortíssima no ministério de Jesus, é a condenação à hipocrisia do povo. Então aqui vem o pecado. E a consequência final, todo mundo sabe o que é a morte. Então a morte é separação da vida, né? Finitude da vida. Então a morte pode ser entendida como uma separação de Deus. Então o pecado não confessado e não abandonado, né, ele permanece ali. Mas o pecado confessado e abandonado recebe o perdão de Deus. Amém? Aí a gente sabe que tem jeito, né, o perdão de Deus. Então a gente sabe que tem algumas condições para ser perdoado. E uma delas está exatamente no Pai Nosso. Perdoar o pecado dos outros contra nós, para que o nosso também seja perdoado. Se você não pensou nisso, pensa bem quando for orar o Pai Nosso de novo. Seus pecados só serão perdoados se você perdoar os pecados dos outros contra você. Agora, tem gente que combater. Agora eu vou correr, hein? Eu vou correr com 5 minutos, eu tenho 5 minutos. Ajusta, eu já falo rápido, já trago muito conteúdo, né? Já fica complicado aqui. Eu pedi ao pastor João 5 minutos aqui, ele me deu, mas eu não gosto muito de forçar a barra, não. Mas nós podemos combater, mas também seria muita maldade minha falar do problema e não falar da solução, né? Porque também seria maldade. Se bem que eu acho que todo mundo sabe a solução para isso, não sabe? Aqui entre nós, você sabe, não sabe? Você sabe o que acontece com você, eu sei o que acontece comigo, e a gente sabe onde a gente pode retroceder. A gente sabe. Não sei se está acontecendo com você nesse momento na sua vida, né? Ou na minha, a gente precisa se analisar. Então, a gente tem que reconhecer a fonte do problema, a primeira coisa. Hoje em dia, as ciências modernas todas trabalham com a teoria, com a tese do autoconhecimento. Na inteligência emocional é assim, você tem que identificar a sua emoção para você trabalhar. Então, a gente percebe muito isso. Muito importante que você, para mudar, você tem que identificar onde é que você está. Você quer saber onde você quer chegar, você tem que saber onde é que você está e qual a distância que tem e o que vai ter que ser feito para chegar lá. Isso no mundo corporativo também é assim, quando fala de meta e objetivo, quando fala de planejamento estratégico, é tudo desse jeito. Você tem que estar o estado da arte hoje e como você quer que seja no final. No caso do pecado também a gente tem que fazer isso. Onde a coisa está alojada? O que está acontecendo? Qual a origem desse problema? Você vai examinar seu coração, está lá em Mateus 26, 41, e praticar a vigilância. Você vai identificar, falando, é aqui que eu tenho que vigiar. É esse ponto que está pegando para mim. É aqui que eu estou errando. É aqui que eu estou perdendo graça. É aqui que eu estou perdendo vigor espiritual. É aqui que está sangrando. É aqui que está indo embora a minha energia espiritual. É aqui, é nesse ponto. E ter coragem de falar, não, peraí, dá para voltar atrás aqui nesse ponto. Então, identificar. E depois renovar sua mente pela palavra de Deus. Porque não adianta você fugir da luz, aliás, fugir das trevas e não fazer nada. Porque nós não somos religiosos, ou não temos que ser religiosos. Não é uma listinha de não faça isso e uma listinha de faça isso, irmãos. Não é isso. Sabe, aqui dentro, a coisa é muito mais profunda. Jesus tornou a coisa num nível muito alto. A coisa acontece em nível interior. As intenções, as motivações já são pecado. A coisa é bem mais séria. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse isso, né? O mal é o que sai da boca do homem, que está cheio o coração. Então aqui a gente tem que identificar. Então a gente tem que renovar a mente, né? A palavra de Deus é clara com relação a isso. E nós temos um exemplo claríssimo de Jesus resistindo à tentação no deserto. O tempo todo ele lançou mão da palavra que estava nele.
O tempo todo a gente tem que estar com esse estoque pronto. Igual, lembra aquele desenho? O pessoal agora vai achar que eu sou muito velho e realmente já passei dos 60, né? Lembra aquele desenho do Homem das Cavernas? Que tinha um bichinho feio, assim, que falava assim, quero a geladeira, e tirava a geladeira. Lembra disso? Um bichinho que tinha um negócio na mão assim, um cacetinho na mão. Eu achei essa ilustração brilhante, porque assim, tudo que precisava, ele enfiava a mão e tirava, de dentro dele. É mais ou menos isso com a gente, com a palavra. A hora que precisar, você tem que ter pronto, na ponta da língua, a palavra para falar ou para as pessoas ou para Satanás. Sem ser chato, né, irmão? Pelo amor de Deus, que também tem gente que também é um tal de só Jesus na causa que eu detesto, né? Nossa, esses clichês gospel me irritam muito. Mas, enfim, usa para tudo, né? Tem gente que usa o nome de Jesus para qualquer coisa, né? Então, esse negócio me irrita um pouco também. Eu sou meio chato nessas coisas. Mas, enfim, a gente tem que buscar essa orientação do Espírito Santo o tempo todo para pedir força para vencer, pedir orientação do Espírito Santo o tempo inteiro, porque se você se esvazia de você mesmo, você tem que se encher do Espírito Santo. Não adianta, irmãos, a nossa mente ela não para. Se você quer descansar a sua mente, você tem que substituir aquilo que te cansa por aquilo que te descansa. Mas sua mente tem que continuar funcionando, pelo amor de Deus, não faz a mente parar, não. A mente parada é a oficina do capeta. Você quer descansar? Vai ver uma coisa que te relaxa a mente, que te descansa, vê uma boa comédia, vai pescar, né? Mas não é pescar para ficar pensando que está errado, né? Eu gosto muito de pescar também, vai jogar bola, vai, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas, enfim, a mente tem que descansar, mas aqui eu estou falando de você substituir o que está te pressionando por uma coisa que não te pressiona. Né? Então, tem muitas técnicas para isso que podem te ajudar nisso aí. Os terapeutas que sabem muito bem. Então, e você tem que orar mais. Você tem que orar muito. Porque quando você está orando, você está ali diante de Deus. Você tem que dobrar o joelho e orar. Oração, irmãos, é um negócio impressionante. Um dia nós vamos falar sobre isso aqui. E se a oração não estiver funcionando muito bem, jejum, irmãos. Não tem nada mais poderoso para te renovar seu vigor espiritual do que o jejum. Vai por mim. Mas é jejum mesmo. Não é assim, eu vou tirar. Esse ano eu vou tirar pitomba do meu cardápio. Gente, pitomba. Não rola. Eu costumo brincar assim, pessoal. Uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum, entendeu? Esse ano eu vou tirar, sabe o que? Eu vou tirar giló do meu cardápio. Você nem gosta de giló. Mas assim, jejum mesmo, é ficar sem alimento. Jejum bíblico é você se abster de alimentos. É claro que tem vários propósitos que você pode fazer, de 21 dias, são todos válidos. Mas o jejum que eu estou falando, que era jejum, aquele jejum mesmo, que a gente aprendeu lá atrás. Então, oração, jejum, doutrina espiritual, né? Disciplina espiritual. Cultivar a santidade e fugir dos ambientes de pecado. Fugir dos ambientes que vão te tentar. Pelo amor de Deus, isso é tão óbvio que até uma criança sabe. Isso aqui está te trazendo para o buraco, foge disso. Se você está lá no seu computador de madrugada, deslizando a mão no mouse, sai desse site, pelo amor de Deus, tenha coragem. Sabe esse tipo de coisa? Fugir do ambiente que te tenta. Se você quer fugir da tentação e está se expondo o tempo todo, vai ficar muito difícil Deus te ajudar. Até porque o Espírito Santo, quando está habitando na gente mesmo, a gente não tem muita coragem de pecar, né? O que é mais legal nisso, na santidade, é a gente perder o impulso de pecar. A gente parece que não tem coragem. Não achei que estranho, não. A gente perde o impulso de pecar. E é maravilhoso. Nesse ponto, o jejum ajuda muito, porque você está dizendo não. E você vai se disciplinar a dizer não para si mesmo. E aí, irmão, tem várias coisas que você tem que fazer. Fugir da tentação que alimenta os desejos pecaminosos. Se você tem coragem de identificar isso, para você e para mim, todo mundo faz. Então tem que fazer uma autoavaliação. Quais das áreas da sua vida que você está sofrendo tentação? Você tem que parar, pensar, qual das áreas da minha vida que está me prejudicando? Aí entra essa questão de rede social, sim, entra todos os mecanismos que você vive. Você sabe, irmão, você sabe o que te entristece, o que te entedia. Estou dizendo para você que você tem que ler. Não, irmão, não quero ser religioso, porque isso é uma coisa que eu não sou, é religioso. Sou até muito problemático, eu sou muito racional, gosto de filosofia, mas eu sei que tem uma coisa que é clássica para mim. Não adianta você querer fugir das trevas sem avançar para a luz. Se você parar, né, o mal avança de novo e te cobre de novo. Você tem que avançar para a luz, fazer coisas que te aproximem do Senhor. Se você quer sair de coisas que te afastam, faça aquilo que te aproxima. Corre para o outro lado. Amém, irmãos? Corre para o abraço do Senhor. Então, isso é muito sério. Então, você tem que fazer isso e lembrar, né, que você tem que se envolver em comunhão. Sabe, a comunhão, isso aqui é
Fundamental. Infelizmente, depois da pandemia, muita gente acha que pode ser crente em casa. E eu vou confessar para vocês uma coisa aqui, irmãos. Eu sei que esse culto está sendo transmitido pela internet agora. Mas se pedissem a minha opinião, pastor João, pode ser uma bobagem que eu vou falar aqui, mas é a minha opinião. Eu acho que esse tipo de coisa acabou afastando muita gente dos templos. É uma facilidade maravilhosa, que você não pode vir. Né? Mas o fato de você poder ficar em casa, né, comendo pipoca e assistindo o culto, é um negócio que às vezes te desestimula a vir. Então nós temos que trazer as pessoas para cá. Essa coisa de estar junto aqui é muito importante, irmãos. E outra coisa, eu vou dar uma dica para você antes de terminar aqui. Venha para cá para oferecer para Deus. Não venha para receber. Tira essa coisa da sua cabeça. Porque se você vier aqui para receber, qualquer coisa que te acontecer que vai te contrariar e você vai achar que não valeu a pena. Uma palavra que eu falei que não valeu a pena, um louvor que você não gosta, você vai ficar todo armado para qualquer coisinha falar assim, não foi tão bom assim o ambiente. Vem para oferecer o seu louvor, vem para trazer a sua oferta, vem para encontrar com os irmãos, para receber abraço, para estar em família, para estar em comunhão. Irmãos, congregar é estar junto em família, partilhando o pão, comendo junto, visitando uns aos outros. Não é vir ao culto, congregar não é vir ao culto. Entendeu? Dá um up nisso na sua vida. Avalie sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Já passei do meu tempo ali 1 minuto. O pastor João tem algo importante para falar. E o que ele vai falar também tem muito a ver com o que eu disse. Caminhar para servir, caminhar para amar e servir. O cristianismo, irmãos, é amor e serviço. E nós sabemos que tudo que eu falei tem jeito. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. Há um Espírito Santo que é amoroso, que é cuidadoso, que quer nos pegar no colo. Tem um pastor famoso chamando de Deus Mãe, mas eu prefiro falar Deus Pai mesmo. É Deus Pai que nos pega no colo e cuida de nós. O Espírito Santo está à nossa disposição. Basta dobrar o joelho e orar. Irmão, tenha coragem, toma posição na sua vida e eu tenho que tomar na minha, para a gente buscar avivamento para essa vida pessoal, para depois contagiar no bom sentido para todo mundo que está à nossa volta, a começar pela nossa casa. Amém, irmãos? Eu preciso disso. Você precisa? Se você precisa, levante a sua mão. Deus, nós estamos aqui nessa tarde, confiados em Ti. Nós dependemos do Senhor, nós sabemos da nossa dificuldade, sabemos, Pai amado, qual é a nossa maior tentação, sabemos aquilo que nos afasta de Ti. Pai, a minha oração nessa tarde é simplesmente que o Teu Espírito nos ajude a identificar quais os pontos da nossa vida que tem nos prejudicado espiritualmente. Pai, nos ajuda a identificar qual lugar, onde está na nossa vida aquilo que tem nos feito esfriar na fé. Que Teu Espírito nessa tarde faça unicamente isso, Pai, e depois nos dê coragem para enfrentar isso, de pé na Tua presença, seguros nas Tuas mãos, Pai, para que nós possamos caminhar em triunfo, como a Tua palavra nos garante e nos promete. Nós louvamos a Ti nessa tarde por essa palavra que nos incomoda, sim, nos constrange, sim, mas nos anima, sabendo que nós temos um Deus todo-poderoso, que está disposto a nos amar, e que às vezes tem que nos podar, para que nós possamos dar mais frutos ainda. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe, tenha uma boa semana, Deus seja louvado em tudo, em nome de Jesus.